Alô rapaziada, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Aqui é o professor Laelson. A gente tem um canal um pouco misto, né? Eu sou professor de física, sou físico e advogado. Então a gente vai falar um pouco de física, a gente vai ter questões, alguns temas a pedido dos meus alunos. E também vamos abordar temas jurídicos, temas polêmicos que a gente gosta de discutir, que são interessantes e que servem para todo mundo, né? Domínio público. Então, galerinha, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like. Para começar a nossa primeira aula de física, nós vamos falar de eletrostática. A gente vai falar da lei de Coulomb. Então, vamos começar? A gente vai falar de eletrostática e vou começar falando da lei de Coulomb. Então, nós temos aqui uma representação de cargas. Coloquei duas esferas, então estou representando uma carga Q1 e uma carga Q2. Essas cargas, gente, elas podem ser positivas ou negativas. Elas vão interagir entre si, sendo que essa interação pode ser interação de atração ou repulsão. Então observe, ó, se nós tivermos, nesse exemplo em particular, nós temos duas cargas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa. Quando eu tenho cargas de sinais opostos, os opostos se atraem, ao menos na física. Então, essas cargas de sinais opostos vão exercer uma força de atração. Se nós tivéssemos cargas com o mesmo sinal, as duas positivas ou as duas negativas, teríamos uma força de repulsão. Então, nesse caso em particular, nós teremos uma força de atração. A carga 2, ela vai exercer uma força de atração, ela vai puxar a carga 1 com a força F, e a carga 1 também vai puxar a carga 2 também com a força F. Beleza. Lembrando que se as cargas tivessem o mesmo sinal, elas iriam se repelir. Força, só para relembrar, vocês devem lembrar lá do primeiro ano que força é uma grandeza vetorial. E para quem não lembra, o que são grandezas vetoriais? São grandezas que têm módulo, direção e sentido. Então depende do módulo, direção e sentido. Observe, nesse exemplo em particular, a direção aqui, lembra, gente, não confundam direção com sentido. Nesse exemplo aqui, a direção seria aproximadamente horizontal. Então elas teriam a mesma direção. Está na mesma reta, ó. Os sentidos são opostos. Uma aponta para a esquerda, a outra aponta para a direita. Porém, a força, a intensidade, o módulo, a intensidade da força que a carga 2 puxa a carga 1 é igual que a carga 1 puxa a carga 2. Ou seja, essas forças têm a mesma direção, a mesma intensidade, porém sentidos opostos. E como é que eu acho o módulo dessa força? Aí que nós vamos aplicar a lei de Coulomb. E o que é que diz a lei de Coulomb? Que essa força vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas, Q1 vezes Q2, e vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Lembrando, gente, que eu estou falando de cargas pontiformes, cargas pontuais, cargas com dimensão de ponto. E o que quer dizer uma coisa ter dimensão de ponto? Quando eu digo que tem uma dimensão de ponto, eu estou afirmando que o tamanho, o formato, a dimensão dela é desprezível. Eu não preciso considerar o seu tamanho. Então, se fosse uma esfera, formato de esfera, eu teria que considerar a distância em relação ao centro de uma ao centro da outra. Mas eu estou desprezando isso, então não importa. Vai ser a distância de uma para outra. Não importa, o tamanho dela é desprezível em relação a isso. Temos uma constante de proporcionalidade que nós chamamos de constante eletrostática. Constante eletrostática. Essa constante eletrostática, gente, a gente vai considerar no vácuo. Ela é aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton vezes metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Beleza, então se liga aí, ó, só recapitulando, a minha força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Quanto maior forem as cargas, maior vai ser a força.
e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu vou afastando as cargas, a força vai diminuindo. E ela diminui ao quadrado, então ela diminui muito. Tranquilo aí? Pronto. Então, nós vamos continuar na instante, a gente vai aplicar essa lei de Coulomb. Como é que isso vai ser aplicado? A gente vai fazer algumas situações mais simples e depois nós vamos fazer as questões que envolvam mais de uma ou duas cargas. Beleza? Então, isso aqui é a nossa introdução. A gente agora vai fazer uma questão bem simples, apenas aplicando a lei de Coulomb. Muito simples. Vamos ler a questão aqui? Olha só. Considere duas cargas de intensidades 4 microcoulombs, 3 microcoulombs, separadas por uma distância de 2 centímetros. Encontre a força de interação entre as cargas. Então, na verdade, vamos responder agora. Então assim, nós vamos dar uma apagada aqui no quadro e eu vou colocar os dados e as informações aqui. Ele considerou duas cargas, eu vou falar para vocês o que seriam esses microcoulombs e vamos falar. Considerando a nossa questão lida, essas são as informações. Ele considerou duas cargas, uma ele disse que é 4 microcoulombs e outra 3 microcoulombs. Esse mi aqui é uma letra grega. Isso aqui é um micro. Um micro, gente, representa 10 a menos 6. É uma grandeza muito utilizada pelo fato de que as cargas são pequenas, são muito pequenas. A gente não coloca aqueles números sempre pequenos, a gente chama de microcoulombs. Então, 4 microcoulombs quer dizer que é 4 vezes 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 6. E aí eu tenho aqui uma distância de 2 centímetros. O que é que a gente vai fazer? O que é que você tem que lembrar? Nós vamos trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, eu tenho que trabalhar com a distância aqui dada em metros e não em centímetros. Vamos converter de centímetros para metros. Como fazer isso? Então, 1 metro são 100 centímetros, certo? 1 metro são 100 centímetros. Quer dizer que 1 centímetro equivale a 1 metro dividido por 100. Então, gente, acompanha aqui comigo. Se 1 metro são 100 centímetros, logo que 1 centímetro é 1 metro sobre 100. Isso quer dizer que 1 centímetro equivale a 1 metro sobre 10 ao quadrado. Aí, para a gente simplificar isso aqui, nós vamos pegar esse 10 ao quadrado e eu vou jogar para o numerador. Eu vou tirar uma potência do denominador e botar no numerador. Para fazer isso, nós mudamos o quê? O sinal do meu expoente. Então, eu vou dizer que 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros. Vamos lembrar disso aqui, que nós usaremos isso mais vezes. 1 centímetro, 10 a menos 2 metros. Aí, gente, vamos agora aplicar a lei de Coulomb, que nós começamos nossa aula de hoje. Então, eu quero saber a força dessas cargas de interação. Primeira coisa, essas cargas têm sinais iguais ou opostos? Sinais iguais, ó, mais 4, mais 3. Se elas têm sinais iguais, a força exercida entre elas é uma força de atração ou repulsão? Repulsão. Então elas vão se repelir. A carga 1 vai repelir a carga 2, assim como a carga 2 vai repelir a carga 1. E para essa força de repulsão, eu vou aplicar a lei de Coulomb, ó. Lembram? Constante eletrostática, produto das cargas, Q1 vezes Q2, sobre o quadrado da distância. Então, vamos apenas substituir, gente. Lembra aí, quanto vale a minha constante? A constante foi dada no início, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Lembra, isso aqui é apenas unidade de medida, ó. Força dada em Newton, distância dada em metros quadrados, e a carga vai ser dada em Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Aí é só substituirmos. A força vai ser igual. Quanto vale a minha constante? 9 vezes 10 a nona. Produto das cargas. Quanto vale a primeira carga? Primeira carga,
4 micro. Então 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6. E a carga 2, 3 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância. Então, qual é a distância entre as cargas? 2 centímetros. E nós vimos agora que 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Aí eu substituo, ó, 2 vezes 10 a menos 2. Só que a distância, gente, tem que ser elevada ao quadrado. Então, tudo isso ao quadrado. Aí a continha, ó, presta atenção. A minha força vai ser igual. Eu vou multiplicar esses números aqui. Eu vou multiplicar o 9 vezes o 4 vezes o 3. Aí eu faço 9 vezes 4 vezes 3. Aí nós temos produto de potência com a mesma base. Produto de potência com a mesma base, conserva a base, no caso bases iguais, né, gente? Conserva a base e soma os expoentes. Então minha base é 10. Eu vou somar, ó, 9 mais menos 6 mais menos 6. Lembrando que o mais não precisa nem botar, né? Isso é redundante. Sobre 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 10 a menos 2 ao quadrado. Aí, gente, é potência de potência. Lembra lá da prosinha lá no maternal? Potência de potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Aí eu faço menos vezes mais dá menos. 2 vezes 2, 4. Então 10 a menos 4. Pronto. Olha, eu posso multiplicar tudo isso aqui e dividir por 4. Mas como já tem um 4 em cima e um 4 embaixo, a gente simplifica. Aí eu faço 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Vezes 10. Aí eu vou somar, ó, gente. Mais vezes menos dá menos, mais vezes menos dá menos. Então, menos 6 com menos 6 dá menos 12. Então, nós temos mais 9, menos 12. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior módulo, né? Que viu lá no maternal. Então, 9 menos 12, menos 3. Beleza. Sobre 10 a menos 4. Lembrando, sobrou 1 aqui, né, gente? O 1 precisa botar? Não, não precisa. Então, isso aqui é igual 27 por 1 é 27, né? Então, 27 vezes 10. Divisão de potência com base igual. Você tem duas formas de fazer. Eu posso pegar esse 10 a menos 4, jogar para o numerador, ele vai ficar positivo. Ou eu faço assim, conservo a base e subtrai os expoentes. Então, menos 3 menos o de baixo. É menos 3 menos quem? Menos 4. Bora lá? Então vai ficar menos 3 menos 4. Olha o parêntese, menos vezes menos, mais. Então, menos 3 mais 4. Então, gente, vai ficar assim, ó. 27 vezes 10. Então, menos 3 mais 4 dá mais 1. Que eu não preciso colocar, correto? Então, gente, eu posso colocar isso aqui. Isso aqui pode ser escrito como sendo 270 newtons. Que, na verdade, você também pode escrever de outra forma. Você numa prova de Enem, no vestibular, você pode encontrar isso em notação científica. Em notação científica, eu tenho que deixar a vírgula à direita do primeiro inteiro diferente de zero. Aí eu vou pegar a vírgula e vou andar 2 casas para cá. Se eu diminuo 2 casas embaixo, eu aumento 2 casas em cima. Então ficaria assim, ó, gente. 2,7 vezes 10 elevado ao quadrado newtons, que é a mesma coisa, certo? Então nós temos duas maneiras de responder, de achar a solução, ou 270 newtons, ou 2 vezes 2,7 vezes 10 ao quadrado newtons. Basicamente isso. Então valeu aí, nós encerramos agora a nossa primeira aula de introdução à lei de tudo. Nós teremos mais algumas aulas de exercícios, mas essa aí é a aula introdutória, a gente vai chamar de aula 1. Aproveitando o momento, vocês, quem não se inscreveu, se inscreva lá no canal, dá seu like lá.